Bom, era bem complicado, porque eu tinha fobia de barata. Eu acho que isso é uma fobia de muitas mulheres, principalmente, né? Uhum. Homens também, mas eu acho que as Sim. mulheres é um pouquinho mais sensível para as baratas. Então, assim, era bem complicado, porque se eu pensasse em barata, eu já sentia uma agonia. Eu Uhum. começava a passar mal. Se eu olhasse uma imagem de uma barata, isso para mim já era suficiente para eu poder ficar com falta de ar e eu ficava muito agoniada. Então, assim, isso me incomodava muito, porque às vezes um simples fato de eu estar num lugar e aparecer uma barata, eu não conseguia controlar. Eu saía correndo desesperada, parecendo que eu tinha visto, não sei, uma coisa muito terrível, assim. Então, isso, às vezes as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, pra que esse exagero, né? Às vezes eu gritava, eu pulava, eu corria. Então, isso era, assim, era constrangedor, chegava a ser constrangedor, era bem complicado. Você falou de imagem, tipo, se aparecesse do nada, alguém te mandasse uma foto de uma Eu jogava o barata. celular longe, não dava conta de ver, assim, quando... E às vezes as pessoas faziam isso, assim, porque sabiam que eu tinha medo, né? Aí falava assim, nossa, olha o que eu vi, lembrei de você. Aí eu não dava pra ver, na hora que eu baixava a imagem que eu via que era uma barata, eu jogava o celular lá Jogava longe. mesmo, Jogava, literalmente. literalmente. Às Nossa. vezes eu nem lembrava, assim, às vezes dava sorte de estar, sei lá, na cama e o celular não caía. Mas muitas vezes meu celular já caiu no chão, já caiu de cima de uma mesa, porque eu empurrava, assim, era automático. Por causa de uma foto. Eu não conseguia controlar. Era muito Sinistro. forte. Sinistro. Nossa. Muito forte mesmo. E Isso era constrangedor, né? Porque às vezes muitas pessoas não entendiam. Ah, isso é um exagero, é só uma foto. Ah, mas pra mim não era só uma foto. Pra mim era uma coisa assim muito mais forte do que só uma foto de uma barata. E qual era a sensação que vinha quando, por exemplo, com foto, mesmo sendo foto? Eu tinha eu tinha muita agonia e me dava um pânico mesmo, assim. Era Uhum. como se a barata fosse sair lá de dentro do celular e subir na minha mão, assim, sabe? Era uma sensação mesmo de... Com relação, assim, à foto, a imagens, eu não chegava, por exemplo, a ter falta de ar, essas coisas. Mas eu me dava uma agonia, me dava um pânico, eu não conseguia ver, né? Eu não conseguia seguir ali. Se tivesse uma imagem de uma barata, eu não conseguia seguir nada que eu estivesse fazendo. Até que aquilo dali sumisse. Agora, o contato mesmo, ai, era terrível. Eu passava mal, eu ficava tremendo, eu me dava falta de ar, me dava assim, era uma sensação muito ruim mesmo, parecendo que eu ia, pode parecer exagero, mas parecia que eu ia morrer. Parece que nossa sensação de morte. Eu começava a suar frio e eu começava a me dar falta de ar, ia me dando uma agonia assim, e eu falava, cara, vou desmaiar aqui. Era muito ruim. Cara, na hora que eu perguntei, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas na hora que eu perguntei qual era a sensação, você demorou para responder e ficou procurando, assim. Um dia a gente pode falar sobre pistas de acesso visual, Aham. o que os olhos denunciam do, do que, não do que a pessoa está pensando, mas de como ela está Uhum. pensando. Você estava procurando lembrar de como era, Aham. né, a sensação, e não é aquela coisa que era rápido assim, Sim, porque se você ainda tivesse a fobia, essa resposta ia vir muito mais fácil. é verdade. E, por exemplo, você olhou meio que, vou tentar mostrar para a câmera. Você, por exemplo, agora eu estou olhando para a câmera e agora eu estou olhando para o nada, tipo, como se eu estivesse olhando através da câmera, Uhum. assim, olhando meio que para além. Agora eu estou olhando para a câmera de novo. Não sei se está perto o suficiente para perceber esse detalhe. Aham. Você meio que teve esse olhar para longe assim, tipo, Aham. tentando lembrar, deixa eu lembrar Buscar como aqui que era. e tal. Se você tivesse na fobia, isso é um teste que eu tenho que fazer, né? Com você não, porque já está superado faz tempo. Verdade. Mas eu gostei de ver aqui, só de ver aqui eu já gostei de novo. Eu não Aham. canso de ver esse resultado. De ver que você, caramba, ela tá se esforçando para lembrar como é que Aham. era. Olha só o nível de superação, quando chega nesse nível assim que a pessoa precisa se esforçar para lembrar do detalhe, como que era a emoção aí. Uhum. Nossa, é bom demais, é bom demais. É fantástico. O resultado é muito bom. Pô, show de bola, Nathani. O que isso provocava de limitações na sua vida? De te Bom, impedir de fazer alguma coisa ou de limitar em alguma coisa?
Eu costumava, por exemplo, tipo, se eu estivesse na rua andando, eu tivesse, sei lá, uma boca de bueiro, eu evitava passar, eu tentava dar uma volta, porque eu sempre achava que ia sair uma barata dali Olha, de dentro. Sempre, eu sempre tive esse isso você não negócio. tinha me falado. É. E eu sempre tive essa sensação, porque assim, tem uns buraquinhos, né? Uhum. Tem umas que são bem tampadas, mas tem um buraquinho ou outro. E isso já aconteceu. Nossa. Só Então, acontece com quem tem fobia. só acontecia comigo. Eu falava, cara, só acontece comigo. Eu falava, meu Deus, parece que as baratas estão lá quietinhas. A Natane vai passar, vamos sair daqui de dentro. Era tipo isso, sabe? E aí, isso me limitava, né? Porque eu tinha receio de passar por esses lugares. Eu ficava constrangida quando acontecia de aparecer uma barata, assim, depois da minha reação. Porque na hora era muito assim, era explosivo. Eu agia e depois que eu falava, nossa, porque, né, às vezes as pessoas falavam assim, nossa, que exagero e tal. Às vezes eu falava, nossa, realmente foi um exagero eu ter gritado assim. Mas era involuntário, eu agia na hora do medo ali, na hora do pavor que eu sentia, né? Na hora não tem lógica que sustente. Não, de jeito nenhum. Inclusive, assim, eu tive uma vez, eu tava trabalhando e, ó, pra você ver como que isso acontecia comigo, né? A gente trabalhava um monte de mesa e apareceu uma barata na minha mesa. Era bem pequenininha. Que tamanho? Muito pequenininha, era que acho que um filhotinho, assim, era minúsculo. E aí, na hora que eu vi ela passando assim na minha mesa, eu lembro que eu só apoiei o pé aqui, empurrei minha cadeira pra trás e saí correndo, gritando. Todo mundo, o que aconteceu? E eu lá, fiquei num outro cômodo assim, escondida. O que aconteceu? Eu falei, tem uma barata na minha mesa. E aí foram revirar e tal, não sei o que. E quando viram, né, a baratinha desse tamanho. Natane, não é possível, uma barata desse tamanho e tal, não sei o que. Aí eu... Ah, gente, desculpa, mas é porque eu tenho um pavor de barata, né? Então, assim, pra mim ela podia ser minúscula, igual era ou podia ser uma barata desse tamanho. Claro que não existe uma barata desse tamanho, mas na minha cabeça ela era desse tamanho. Então, assim, essas coisas eram constrangedoras, me limitavam mesmo, assim, porque aí às vezes eu não queria voltar pro lugar que eu encontrei, né? Então... E aí, assim, afetava em outras coisas também, porque, assim, eu não tinha essa consciência, né, de que isso me afetava. Mas aí você acaba tendo receio de, sei lá, um outro bichinho que você vê, você já imagina que é uma barata. Passou uma coisa no cantinho e você você já olha, é uma barata, já puxa a cadeira pro lado, assim, desesperada, né? Isso é uma barata. Não, não é uma barata, é um outro bicho, sei lá. Tipo, ai, não é uma barata, é um escorpião. Ai, que era bom. tipo isso mesmo. Ah, não, é um escorpião. Ai. Era exatamente Nossa, isso. que alívio. Era exatamente essa sensação. Ai, que bom que é um escorpião, não é uma barata. Não, escorpião eu pego aqui um pedaço de pau e mato ele. Tranquilo. Exatamente. Mas já chegou ao ponto de você ter que... Ou ter não, mas de você deixar de fazer alguma coisa por causa desse medo de... Qualquer coisa, tipo, de deixar de ir a algum lugar ou de perder uma oportunidade de fazer alguma coisa